Então, as piores pessoas que eu já tive convivência que são ditas cristãs. Gente, não tem condições, não. Não tem condições, gente. Não tem, tá? Eu tenho várias experiências com pessoas religiosas. Olhe o povo da mente fraca. Porque eu digo, eu já fui evangélica, eu já fui. Mas eu sempre questionei. Eu digo, não, isso aqui tá errado. Não, mas você não pode questionar, você não pode nada. Oxe, e eu tenho juiz pra quê? Né? E eu tenho juiz pra quê, hein? Pra que eu tenho juízo? Não é pra pensar, não, é? É pra pensar, é pra questionar, é pra tudo, gatíssimo. Não é não? Por quê? Bom dia. Hoje são 21 de janeiro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Trago novamente o livro de Jô Soares e Matinas Suzuki Júnior, o livro de Jô, segundo volume. Este livro foi lançado em dezembro de 2018. Vou trazer aqui mais um trecho. Estou analisando aqui alguns trechos deste maravilhoso livro de Jô Soares. E com esse o terceiro vídeo. Em cada vídeo um trecho diferente. E aqui vamos analisar mais um trecho com carga religiosa. Mais um trecho com carga religiosa. Na página 34 deste livro aqui, o Jô Soares, na página 34, para você que tem um livro aí, na página 34, o Jô Soares narra um fato que aconteceu com ele. Ele estava em um teatro com uma peça, fazendo um espetáculo com uma peça elaborada pelo jornalista e empresário Ricardo Amaral. O Ricardo Amaral é um brasileiro muito conhecido. Ele é chamado o rei da noite carioca. Ele está hoje, agora em março, estamos em janeiro, agora em março o Ricardo Amaral completará 80 anos de idade. Então o Ricardo Amaral é conhecido pelo o rei da noite carioca. Ele tem boates, bares no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York e Paris. É um bem-sucedido empresário brasileiro na área do entretenimento. Então, o Jô Soares estava em um teatro, num espetáculo dirigido pelo Ricardo Amaral. Então, vou aqui ler para vocês o que aconteceu nesse teatro em relação ao Jô Soares e com carga religiosa, certinho? Vou mostrar isso a vocês. Então, vamos aí, na página 34. Vamos acompanhar aí a leitura. O Jô escreve assim: eu fazia também outras brincadeiras com a religião. Dizia, por exemplo, que os santos acabaram porque não se reproduziam. Certo dia, recebi no teatro, antes de começar o show, um grupo de umas 10 pessoas. Eram católicos radicais, ultraconservadores, que vieram me pressionar para tirar as piadas religiosas do espetáculo. Deviam ser integrantes de organizações como a Opus Dei ou a TFP, Tradição, Família e Propriedade. Eu contra-argumentei. E aí o Jô disse àqueles cristãos católicos fervorosos: se nem a censura cortou esses quadros, por que vocês querem cortar? E aí um dos católicos fervorosos disse ao Jô:
A censura é muito ruim, muito fraca, não dá conta de fazer as coisas do jeito certo. Nós não viemos aqui pedir, nós viemos aqui exigir que você tire essas coisas sujas sobre a religião católica. Se você não tirar, vai ter de aguentar as consequências. E diz aí o Jô, que aqueles religiosos que estavam ali e continuaram me ameaçando. Depois que foram embora, eu liguei para o Ricardo Amaral e contei o que havia ocorrido. Ele, o Ricardo Amaral, sempre corajoso, me disse: não corta nada, não corta nada. O espetáculo está ótimo. Não vamos aceitar a pressão desse bando de carolas cretinos. Fecha aspas aí. Então você vê aí o que é a religião. O Jô Soares, como é um humorista, ele faz humor e principalmente fazia humor envolvendo também assuntos religiosos, personagens religiosos, fictícios ou não. Então o Jô Soares, ele é um humorista. Da mesma forma, o Chico Anísio, o maior humorista da terra, Francisco Anísio, lá de Maranguape, no Ceará. Então o Chico Anísio também fazia papéis, personagens religiosos. Porque isso faz parte do humor. Nós moramos num país democrático em que é garantida a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é garantida em todo o território brasileiro e, pela lei maior, a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, qualquer pessoa no Brasil pode fazer humor sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema. Não há proibição para isso. O que acontece com as pessoas religiosas que se sentem chocadas diante de um Jô Soares, que faz ali brincadeiras com personagens religiosos, pessoas que ficam com raiva de um Chico Anísio, que fazia papéis também, levando a religião ali sob um clima de humor. Pessoas assim são pessoas religiosas, são pessoas doentes. As pessoas religiosas são pessoas doentes. São fanáticas. Elas não aceitam humor sobre sua ilusão religiosa. E aí veja o caso aí. Esses católicos fervorosos procuraram o Jô Soares para que ele parasse de fazer humor sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, no caso aí. E veja a petulância desses cristãos católicos ameaçando o Jô Soares, dizendo que eles estavam ali não para pedir que Jô Soares parasse com aquilo, mas exigindo que Jô Soares iria aguentar as consequências. E aí o Jô Soares falou com o chefão dele aí, que dirigia esse espetáculo no teatro, o Ricardo Amaral, e aí o Ricardo Amaral disse: Jô, continue com o seu show, com o seu espetáculo, está lindo. Não dê ouvidos a esses cristãos católicos cretinos. Foi o que o Ricardo Amaral disse. E o Jô fez aí, continuou o espetáculo, durante vários e vários dias, meses, e nenhuma agressão ao Jô Soares, nada de consequências graves. O que acontece? É o que eu digo aqui. O homem religioso é um homem doente. É um homem doente. E para provar isso aqui, vou trazer novamente o Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud, aqui está, com o seu livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Freud lançou este livro aqui
em 1927, há quase um século. E o futuro aqui, a ilusão a que ele se refere, o futuro de uma ilusão, a ilusão aqui é a religião. Na página 110, Freud diz assim: a religião, veja aí, ela contém, ela quem? Ela o que? A religião. Ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na demência, uma confusão alucinatória radiante. Então o Freud, o que ele diz aqui é a mais pura verdade, que você traz como exemplo aí fatos religiosos, envolvendo pessoas religiosas. Então, o homem religioso, como diz o Freud, como dizia o Freud, o homem religioso, ele está mergulhado na ilusão, num mundo fora da realidade. O homem religioso, ele pode ser equiparado a um doente mental, como diz aí o Freud. Ele pode ser equiparado a uma pessoa com deficiência mental, porque ele foge da realidade. Ele recusa a ver a realidade. Ele se recusa a ver a realidade. Então, o homem religioso, ele vive no estado de demência, numa confusão alucinatória radiante. E você vê esse caso aí do Jô Soares. Ele é um artista, um humorista, então ele mora no Brasil, liberdade de expressão. Ele pode fazer humor sobre política, economia, sobre políticos pessoalmente personalizados. Ele pode fazer humor sobre religião, sobre personagens religiosos, fictícios ou não. Então ele tem liberdade de expressão para isso. Como tinha também o humorista Chico Anísio, cearense, que fazia também vários papéis envolvendo a questão religiosa. O Chico Anísio era ateu. Então veja, no Brasil nós temos liberdade de expressão. E esses católicos aí, idiotas, que foram ameaçar o Jô Soares, são fanáticos, são pessoas fanáticas. Com certeza alguns deles aí, ou todos, estão vivos ainda hoje. Esses aí que foram ameaçar o Jô Soares. Então, esses cristãos aí católicos, eles vivem uma ilusão, que é a ilusão cristã. Entendeu? Então, qualquer pessoa está livre para fazer humor sobre o que quiser aqui no Brasil. Isso se chama liberdade de expressão. E é um absurdo um católico, por exemplo, um católico exigir que Jô Soares respeite a religião católica. É um absurdo isso aí. Porque se você fizer um estudo sobre a religião, o cristianismo, e no caso aí o cristianismo católico apostólico romano, é uma vergonha. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, tinha o poder de decidir sobre o comportamento das pessoas, ela podia matar, ela podia castigar. Quando ela tinha esse poder, ela cometeu barbaridades. Se você quer conhecer uma pessoa, realmente, dê poder a ela. Aí você vai conhecer a pessoa. Então, cristãos católicos, exigindo que o Jô Soares parasse com esse humor em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, ou em relação ao cristianismo em geral, exigir isso é uma loucura. Porque a história da Igreja Católica Apostólica Romana está marcada por sangue, por matanças cruéis, injustas, por perseguição às mulheres, às bruxas. Católicos queimavam mulheres, porque na ignorância deles, viam aquelas mulheres como bruxas. Então um católico exigir que o Jô Soares pare de fazer humor em relação ao cristianismo católico é uma piada. Porque a história da Igreja Católica Apostólica Romana é manchada, maculada pela perseguição às pessoas, pela matança de pessoas simplesmente porque não aderiram a seu credo. E mais ainda, esses cristãos aí, já que eles dizem ao Jô Soares, disseram a Jô Soares para parar
com esse humor sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, esses cristãos aí deveriam ficar preocupados, e aí não ficam por causa de sua ignorância mental, eles não ficam preocupados com a própria Bíblia. A Bíblia é um manual de costumes terríveis. A Bíblia apoia estupro, apoia perseguição às mulheres. Na Bíblia. A Bíblia apoia a escravidão humana, escravos na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia apoia a intolerância religiosa, destruir quem não acredita no Deus hebreu. Então, os cristãos aí não deveriam ficar preocupados, esses aí que entraram lá no camarim do Jô Soares, ameaçando o Jô. Esses aí não deveriam ficar preocupados com o humor de Jô Soares em relação à Igreja Católica. Eles deveriam ficar preocupados com a própria Bíblia. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um manual de maus costumes. Qualquer pessoa séria que estuda a Bíblia a sério sabe disso. Então, veja aí, mais um vídeo sobre um texto aí de Jô Soares, um fato vivenciado por ele. E o Ricardo Amaral disse ao Jô: Jô, não dê ouvidos a esses cretinos cristãos católicos. Continue o espetáculo. E o Jô continuou. E o Jô está vivo aí até hoje. E com muita saúde. Gente, muito cuidado com igrejas, com religião. Religião é pura ilusão, é pura fantasia, é pura superstição. Igrejas existem aí para alimentar a ignorância humana e explorar os seres humanos no campo financeiro e principalmente no campo racional. A religião afasta a razão do homem. A religião é um câncer que corrói, que come o cérebro humano. Um religioso qualquer, ele usa o cérebro apenas para separar as orelhas. Ele não usa o cérebro para raciocinar. Aí está o exemplo. Moramos no Brasil. O Jô Soares, um artista, fazendo ali um espetáculo com humor, envolvendo tudo, política, economia, educação, religião, etc. Porque ele mora num país em que é garantida a liberdade de expressão. E ali você vê católicos censurando o Jô. E aí o Jô disse a eles: olha, nem a censura, naquela época, nem a censura proíbe isso aqui, porque vocês querem proibir. Olha aí a pergunta do Jô a esses cristãos católicos fanáticos. Aí está, mais um fato. E muito obrigado. Então, as piores pessoas que eu já tive convivência que são ditas cristãs. Gente, não tem condições, não. Não tem condições, gente. Não tem, tá? Eu tenho várias experiências com pessoas religiosas. Olhe o povo da mente fraca. Porque eu já fui evangélica, eu já fui. Mas eu sempre questionei. Eu digo, não, isso aqui tá errado. Não, mas você não pode questionar, você não pode nada. Oxe, e eu tenho juiz pra quê? Né? E eu tenho juiz pra quê, hein? Pra que eu tenho juízo? Não é pra pensar, não, é? É pra pensar, é pra questionar, é pra tudo, gatíssimo. Não é não?